Fique agora com o programa Consciência em Movimento, com Sandra Ribeiro, educadora física, psicóloga e reikiana. Mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, ouvintes da Web Rádio Fraternal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Sandra Ribeiro e o programa Consciência em Movimento. Consciência para agir, movimento para evoluir. Hoje, muito legal o tema de hoje, né? Nós trouxemos aqui mais uma parte de nós. Vamos falar um pouquinho do narcisista. Vamos pegar primeiro pelo dicionário. No dicionário diz o seguinte: mania de que se olha no espelho, de quem se olha no espelho, né, como narciso, ou se envaidece demais. Qualidade dos que se acham os melhores em tudo, o mais lindo, o mais inteligente, o mais sábio, né? Ainda, narciso, né, é um homem muito vaidoso, enamorado de si mesmo, como o jovem Narciso, personagem da mitologia grega, que se apaixona pela própria imagem, que é refletida no lago. Tá? Então, esse aqui é o dicionário que trouxe, e a gente vai falar um pouquinho do lado psicológico. Mas antes, preciso falar um pouquinho, né, de quem foi o Narciso, e por quê, né? Então, na filosofia grega, né, tem uma história de um homem, um jovem, muito bonito, de nome Narciso, né? Que a beleza dele era estonteante, atraía os olhares de todos no reino, né? E, segundo a mitologia, ele era um jovem egoísta, frio, enfim, mas era muito bonito. Aí, um dia, ele foi, né, tomar água na fonte. Naquela época, as fontes eram limpas, né? E ele foi tomar a água. E ele, quando se abaixou, ele se deparou com a própria imagem. E quando ele se viu ali, né, ele sorriu para a imagem. E a imagem sorriu para ele. Nossa, ele ficou encantado com a própria imagem, se apaixonou, né? E aí ele ficou tentado a tocar na imagem, ele queria pegar ali no reflexo da água. E aí ele começou a movimentar ali, só que a imagem sumia, porque, né, ele colocou a mão e as ondas tiravam a imagem do lugar, digamos assim, né, pelas ondulações. Aí ele se apaixonou, enfim, se apaixonou tanto e ele ficou tão tão emocionado com aquilo, que ele acabou, né, de tanto buscar ali a imagem, ele acabou entrando no rio, procurando a própria imagem, e segundo a mitologia, ele morreu afogado, né, de tanto, enfim, de tanta paixão, de tanto obsessão pela própria imagem. Essa é a palavra que eu estava procurando aqui. Obsessão pela própria imagem. Ele se apaixonou tanto e, enfim. E aí, aí a gente nossa, por que o nome narcisista hoje em dia? O que esse nome significa, né? Nos dias de hoje. Na psicologia, a gente busca, né, as referências anteriores para poder trazer e tentar desmistificar e trazer a consciência, né, de como nós agimos, como o ser humano age, entender melhor, né? Então, nos dias de hoje são as características, as qualidades, né, que não possuem esse Narciso, né, ele não possuía. Não possuía qualidade. A qualidade é a beleza, né? E as características
egocêntrico, egoísta, né? E obsessivo, apaixonado por si mesmo, né? Então, hoje o narcisista é visto assim, como é que ele se comporta, né? É o tipo da pessoa que, assim, ele é bom, ele se mostra como bonzinho, caridoso, não é uma pessoa má. Mas o que ele faz, né, ele ajuda as pessoas nos momentos difíceis para poder trazer a sua presa para si. E ele acaba, digamos assim, prendendo tanto que a pessoa acaba não conseguindo se desprender das garras, porque ele tem umas artimanhas muito interessantes, né? Porque ele faz questão de mostrar que ele é bom, que ele é caridoso, que ele ajuda, né? Eu estou te ajudando, sem nada em troca, sem pedir nada em troca. Normalmente ele se coloca dessa maneira. Só que ele ajuda tanto uma presa ou outra, né, uma pessoa ou outra, que aquela pessoa, ela não vai ter um momento que ela não consegue mais. Ela se sente tão em dívida que ela não consegue mais se desprender dele, né? O narcisista de hoje, ele tem a técnica do convencimento. Ele mantém a vítima quanto mais próximo dele, melhor, né? E se a vítima passa a reclamar dele para uma outra pessoa, por exemplo, essa vítima, ela acaba sendo mal interpretada. Por que mal interpretada? Porque o narcisista ele faz né, essa manipulação tão perfeita que as pessoas olham para ele, nossa, não é possível que a pessoa seja assim, não é possível que a pessoa faça isso que você está me falando, eu não acredito, né? Então ele acaba, até que um dia, né, as coisas vêm à tona e tudo é descoberto um dia, né? Então, ele é manipulador inato, né? Ele direciona as ações de acordo com seus objetivos. Ele maquina, normalmente o narcisista é muito inteligente. E ele não tem muita noção de moral, no sentido de qual a intenção, né? Dependendo da intenção dele, ele não tem muito obstáculo. Ele se coloca como o moral, certinho, bonitinho, o perfeito, o que ajuda, o caridoso, mas ele faz as boas ações, mas ele age de acordo com os objetivos dele. Ele não está preocupado no que o outro está sentindo, né? Ele está preocupado em chegar no ponto final, que é o objetivo dele, não importa qual. Então, as ações dele estão sempre direcionadas para ele mesmo, né? Não é uma pessoa má, tá? Mas ele precisa só ser consciente. E normalmente o narcisista não percebe que é consciente, que é egoísta, né? Não percebe. Você vai falar isso, para ele é uma ofensa. Mas, enfim. E aí a gente tem, né, para corrigir e harmonizar isso, o que é necessário, o que seria interessante, né? A pessoa tomar consciência, nós também, né? A gente estou falando aqui de um narcisista que provavelmente você conhece. Mas, se parar para pensar, será que a gente também não age de forma narcisista? Será que a gente não age, muitas vezes, de acordo com nossos objetivos? Será que a gente não pega o outro, né, a gente se coloca
tem um cargo a mais, um poder a mais em relação ao outro, a gente se utiliza esse poder para se sobressair de alguma maneira, né? Então, às vezes, a gente também pode ser narcisista e se a gente se conscientizar disso, peraí, esse comportamento não é legal, né? É egoísta demais. Eu estou olhando muito para o meu espelho, estou fazendo as coisas a gente quer que os outros façam ao nosso, né, para o nosso favor e nosso benefício. Então a gente manipula, a gente, enfim, utiliza até tipo doença, né? A gente fica doente para manipular o outro e ter algum objetivo ali, tá? Agora tem o perigo disso, né, é quando isso se torna patológico. E quando isso se torna patológico? Quando chega a ser confundido, chega às vezes até a ser confundido com um psicopata, que dá a impressão que o narcisista, ele não tem sentimento. E se ele tem sentimento, ele não demonstra muito, né? A maior parte das vezes ele é uma pessoa fria, como o Narciso, né, da história a história grega ali. Então, e normalmente, olha só, hoje em dia nós vemos muito isso em cargo de comando, que afeta um grupo de pessoas, né? E aqui ele agrega o ego, a vaidade, o desejo de poder. São pessoas ardilosas, arquitetam, preparam o terreno, conhece a fragilidade alheia, né, e agarra a sua presa na hora certa. Então, ele pensa muito e sente quase nada, né? Quando é no caso do patológico, praticamente não sente, né? Sente quando é com ele, tá? E ele passa a ser o salvador indispensável, muitas vezes, né? Inicialmente, ele se coloca como o salvador. E aí vai ter uma hora que a máscara vai cair, né? Aí o grupo, naquele grupo ali, vai perceber e, né, a máscara cai, enfim. E aí, né, só para fechar aqui, ele usa de técnicas de comunicação para persuadir as suas presas. Então, fica aí a dica, né? Provavelmente o narcisista não vai ouvir o que eu estou falando aqui, o narcisista patológico, né? E se ouvir também para ele, tudo bem. Agora, se você ouviu e começa a perceber alguns comportamentos ali narcisistas, você olha só para o seu espelho, né? Se apaixona por si mesmo, é egoísta ao extremo, cuidado. Né, o Narciso pode estar passando por aí, mas só vai ficar se você deixar, tá bom? Então, a gente se fala num próximo momento aí, gente. Uma boa noite para vocês e até o próximo. Acabamos de apresentar Consciência em Movimento, com Sandra Ribeiro. Rádio e TV Fraternal sempre sintonizada em você.